Olá, sejam muito bem-vindos à nossa imersão de planejamento de vida. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E para a gente é um prazer poder estar fazendo essa imersão e poder contribuir com você e com a sua vida, né? A gente sabe que início de ano é um período super propício para a gente conversar sobre isso. E nós aqui da equipe do Espaço é Leve, a gente se disponibilizou a montar essa imersão para que você não saísse por aí replicando uma série de coisas que não fazem sentido na sua vida e depois você ficar frustrado porque não conseguiu alcançar ou porque essa sensação de que passa ano e pós ano e tem coisas que não mudam de verdade. Então vão vir outros profissionais aqui e a gente vai falar de temas muito importantes para você conseguir sair ao final desse planejamento dos 4 dias, tendo uma rota muito bem estabelecida, um caminhar que vai fazer muito sentido para você, estabelecendo um plano de ação, metas muito conscientes, equilibradas e algo que seja viável para você colocar em prática no ano de 2026. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não está com papel e caneta, pega papel e caneta, porque a gente vai precisar. Esse é um exercício, é um encontro de consciência profunda. Então, a gente vai precisar que você anote algumas coisas, escreva algumas coisas para você conseguir se perceber melhor. Eu vou apresentar rapidamente para vocês o que vai ter nos próximos 4 encontros, para que você se sinta ainda mais animado para estar aqui. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai entender onde é que você está na sua vida. Pra gente, antes da gente imaginar para onde a gente vai, qual é o caminho que a gente vai seguir, a gente precisa ter consciência de onde nós estamos. Então, o encontro de hoje, ele é um encontro de consciência, é um encontro de diagnóstico, para você entender onde você está, qual é a condição atual que você se encontra, quais são as suas necessidades reais para esse momento. O encontro de amanhã, né? O tema 2, vocês vão entender sobre quais são os seus valores, de que forma esses valores eles vão guiar as suas escolhas. Então, ao invés de reproduzir aquilo que faz sentido para o outro, aquilo que o outro considera como ideal, o que motiva você? O que faz sentido para a sua vida? Como alinhar os seus valores com as suas atitudes? No dia 3, aí a gente vai partir dos valores para a agenda. Como montar essa agenda, como planejar, como definir essas metas, essa rotina de planejamento. Você vai se perceber melhor, você vai entender o que faz sentido para você e a gente vai montar esse planejamento. E o nosso 4º encontro, o tema é como continuar mesmo quando falhar. Esse encontro, para mim, ele é espetacular. Você precisa assistir todos os 4 e não pode deixar esse de fora. Sabe por quê? Porque você vai falhar. Você sabe. Não é a primeira vez que inicia o ano e você monta ali o seu planejamento de vida, você traça as suas metas e quando chega em fevereiro, março, você já está extremamente frustrado. E quando chega no final do ano, que você olha tudo aquilo que você prometeu para você no ano anterior e que não conseguiu executar, vem uma sensação de frustração muito grande. E como lidar com isso? Então, o encontro de número 4, a gente vai ter psicólogas aqui extremamente especiais para a gente conversar sobre isso. O que eu preciso fazer? Como é que eu vou lidar comigo? Como é que eu vou replanejar? Como é que eu vou recalcular essa rota? Né? Quais são as ferramentas para serem utilizadas no momento em que eu falhar nesse planejamento? Você entende que você precisa se conhecer melhor, se perceber melhor, traçar um caminho que seja possível de ser executado e mais, encontrar estratégias para continuar nesse caminho, quando, por exemplo, você não conseguir seguir ele no mesmo ritmo, quando você falhar, quando você errar, quando você precisar recalcular essa rota, quais são as ferramentas necessárias para dar essa continuidade, fazer com que isso aconteça? É isso que a gente vai aprender nesses 4 encontros, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, se fez sentido para você, se você acha que esse é seu lugar, fica aqui com a gente, participa dos 4 encontros. Mas se você acha que esse material também vai ser importante para alguém que você conhece, compartilha então, para que outras pessoas aí que você conhece também possam se beneficiar desse conteúdo. Vamos então para a primeira aula. Às vezes inicia o ano e aí a gente começa a traçar uma série de metas, né? Coisas que eu quero fazer. Esses dias eu estava inclusive olhando e aí viralizou um menino que ele fez flexões, né? Durante o ano todo e tal, e aí mostrando. E aí ele começou a compartilhar várias outras pessoas que também começaram a fazer aquilo ali e tal.
Muito legal a iniciativa, não tem problema nenhum nisso. O problema é o quê? O problema é eu começar a traçar metas sem entender como eu estou, qual é a minha real necessidade. O encontro de hoje é para que você tenha consciência de qual é o seu lugar, para que então as metas elas sejam possíveis. Quando a gente vai no médico e o médico passa ali um monte de remédio, você começa a tomar sem ele antes entender quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, sem passar um exame, sem entender esse lugar em que você está. Se você já colocou lá no GPS, né? Ah, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Trace aqui o meu caminho. Eu preciso colocar o meu ponto de partida. Então, o encontro de hoje é para ter consciência desse ponto de partida. Como eu falei, começou aí o ano 2026, a gente quer recomeçar, virar a página, ano novo, vida nova, né? Não é mais ou menos isso que a gente fala? Ok, que você está querendo mudar de vida, ok, que você está querendo coisas novas para 2026, mas para entender o que eu quero e o que é necessário para mim em 2026, eu também preciso entender o que eu vivi em 2025, qual é a situação que eu estou, o que eu tentei fazer em 2025 que não foi possível fazer, por que que não foi. Então, nesse encontro, a gente vai fazer várias reflexões para que a gente consiga compreender melhor tudo isso. Então, como eu falei, para a gente planejar é preciso ter consciência. Eu queria mostrar para vocês um outro exemplo que talvez clareie um pouquinho sobre isso. Vamos imaginar que você quer organizar a sua casa, mas você está sem luz. E aí você começa ali a tentar organizar as coisas no escuro, mas você não enxerga. Você começa a se bater nos móveis. E aí, depois de tanto lutar no escuro, tentar organizar as coisas no escuro, o que que você faz? Ah, você desiste. Você acha que você fracassou, que você não consegue, você desiste da faxina. Me responde aqui. O problema é que você não consegue ser organizado, você não consegue organizar a sua casa, ou você tentou organizar a sua casa sem as ferramentas adequadas, sem conseguir perceber o ambiente. Na verdade, eu não tinha clareza sobre como as coisas estavam, logo eu fiquei impedido de fazer da forma adequada. Então, para planejar, é preciso ter consciência. Se você vai fazer um planejamento, a primeira estratégia que a gente precisa utilizar é a do diagnóstico, como eu utilizei no exemplo do médico. Então, o diagnóstico ele é extremamente necessário para que você tenha consciência do que precisa fazer. Ninguém cuida de algo, de alguém, sem saber quais são as reais necessidades. Para o planejamento dar certo, a gente precisa ter consciência. E aí vem a pergunta: você tem consciência sobre quem você é? Você tem consciência do que é importante para você? Você tem consciência sobre o estado em que você se encontra? Você tem consciência das necessidades reais do momento em que você vive? Então, ter consciência é esse olhar profundo sobre cada área da minha vida. Como é que eu realmente estou? Ah, eu tracei metas para fazer atividade física. Esse ano eu preciso fazer 150 treinos de musculação. Essa é a minha meta para esse ano. Ok. Como é que está a minha saúde, a minha disposição? Antes de fazer a meta para atividade física, será que tem outras áreas que estão precisando de um pouco mais de cuidado? Eu preciso agendar um médico, eu preciso ver o que é isso aqui que está acontecendo, que está me deixando tão desanimado, tão sem vontade de fazer as coisas. Ah, o meu relacionamento não está bem. E aí, se o meu relacionamento não tá bem, eu acabo não conseguindo fazer outras coisas que eu julgo ser importantes. Então, ter consciência é conseguir olhar para cada detalhezinho, cada área da minha vida e entender como está cada uma delas. Se o meu relacionamento não tá bem, se a minha relação com meu filho não tá bem, isso vai influenciar em outras áreas da minha vida. Então, esse olhar consciente, esse olhar amplo também para cada areazinha e perceber de que forma essas áreas elas estão sendo negligenciadas ou em que áreas eu estou dando mais atenção, estão ocupando, estão gastando muito mais energia da minha vida, roubando a energia de outras áreas. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai trazer consciência, mas para todas essas áreas. E aí, para isso, a gente precisa se perguntar: onde é que eu estou agora? Qual é o meu ponto de partida? Onde eu estou agora, não onde eu gostaria de estar. E não também o lugar em que eu acho que eu deveria estar.
Porque às vezes é isso, né, que a gente faz. Eu começo a olhar ali nas redes sociais, eu vou me inspirando num monte de gente, eu vou vendo as metas de outras pessoas, e aí eu começo a desejar um lugar que o outro está, eu começo a imaginar onde eu gostaria de estar, mas não é isso. Onde é que eu estou agora? Ah, Lívia, agora, quando eu olho para mim agora, eu vejo que nesse momento eu estou vivendo uma crise muito grande financeira. Agora é um lugar de muita frustração no meu trabalho. Agora é um lugar de muita sobrecarga no meu trabalho. Eu estou numa fase de recomeço, eu acabei de sair de um divórcio. Qual é o lugar em que você está? Onde você está agora? Quando você sabe onde você está, você pode escolher com mais clareza para onde ir e principalmente como ir. Eu preciso saber onde estou, eu preciso saber para onde eu quero ir, mas principalmente como eu vou. E aí, esse como, gente, cada um vai definir de uma forma diferente. Tem gente que tem condições de ir correndo, tem gente que vai ter que ir andando, fazendo algumas pausas. Saber onde você está, como você está, é o principal para trazer clareza, para você entender para onde você vai, principalmente como é que você vai. Então, não adianta a gente sair planejando um monte de coisa para 2026 que não é viável para você no ano de 2026. Então, a gente precisa ser realista com relação a isso. Ah, em 2026 eu quero trocar de carro. Dentro daquilo que você precisa se organizar, é um planejamento viável? Ou é um planejamento que só vai trazer frustração para você? Ah, Lívia, mas eu não quero desistir do carro. Ok. A minha meta é trocar de carro. Eu sei onde eu quero ir, mas o meu lugar é esse aqui. Eu tô com várias dívidas atrasadas, uma série de coisas aqui que eu preciso resolver. Então, como é que eu vou chegar lá? Tem um caminho de coisas que eu vou precisar percorrer até chegar nesse destino. Quando a gente vai montar um planejamento, a gente se depara com três grandes erros. E a gente precisa destacar esses três grandes erros aqui para que vocês consigam, inclusive, ter mais clareza, para que fique mais palpável, mais realista na hora que você montar o seu planejamento aí para 2026. Então, o primeiro grande erro é planejar sem avaliar. O primeiro passo do planejamento é avaliar. E isso a gente vai fazer no encontro de hoje. Então, esse é o primeiro grande erro, sair estabelecendo um monte de metas que não fazem sentido, que não estão de acordo com o momento que você está vivendo, sem fazer essa avaliação prévia. O segundo grande erro é focar em uma área da vida. E aí eu acabo não olhando para esse todo. E isso a gente também vai fazer hoje. Eu vou apresentar uma ferramenta para vocês para que a gente consiga trazer essa percepção em diversas áreas. Sabe por quê, gente? Uma área vai afetar a outra. A minha energia ela é uma só e ela precisa ser distribuída aqui para trazer um pouco de equilíbrio. Se eu estou usando a energia só em uma área da minha vida, vai faltar energia para outras áreas. E quando falta energia em outras áreas, essa área que não está recebendo energia adequada, ela também vai afetar outras áreas. E o terceiro grande erro é recomeço sem história. Sabe o que acontece? É você achar que 2026 está começando, está se iniciando, vida nova, esquece tudo que você viveu e pronto. E aí a gente vai começar a planejar a partir de agora. Não funciona bem assim, né? Porque a Lívia que chegou agora em 2026 é a Lívia que viveu 2025, é a Lívia que tem uma história, é a Lívia que já passou por outros desafios, é a Lívia que carrega traumas com ela. Então, para me planejar esse recomeço de 2026, eu preciso ter consciência da minha história. Eu preciso reconhecer quais são as minhas limitações. Eu preciso reconhecer quais são as frustrações de 2025 que eu estou trazendo. Eu preciso reconhecer, inclusive, o que eu fiz em 2025 que foi muito bom, que pode ser replicado. Quais foram as estratégias que eu já utilizei em outros momentos e que vão fazer muito sentido agora. Eu consigo olhar qual é a minha grande frustração na vida, do que eu realmente sinto falta. Então, às vezes, eu tô querendo recomeçar aqui, mas eu tô negligenciando uma área da minha vida já há muito tempo. Então, reconhecer essa história é extremamente importante para que eu consiga olhar para frente. Vamos planejar 2026, mas vamos planejar 2026 entendendo também o que passou,
como a gente vivenciou o ano anterior, o que a gente está trazendo de bagagem, o que a gente já tem de repertório, o que a gente tem de limitação. Então, você não está aqui chegando do nada, não é uma vida que está começando agora. Não adianta a gente querer inserir um monte de coisas como se uma nova pessoa fosse surgir agora, porque só vai trazer mais frustrações. Tem coisas que não estão indo para frente. Poxa, peraí, por quê? Tem uma razão nessa história e a gente precisa olhar para essa história para entender, por exemplo, por que você está tentando tanto emagrecer e você não está conseguindo. Por que você até sabe qual é o tipo de alimentação adequada que você deveria ter e você não está conseguindo manter. Então você precisa olhar para a sua história para você entender, por exemplo, por que você não consegue poupar. Porque entra ano e sai ano, você quer fazer uma reserva de emergência, você quer ter recursos guardados e você não consegue, você está mais um ano endividado, e aí você está fazendo um monte de planos aí, traçando um monte de metas, sem olhar para essa história. O que tem na sua história que dificulta que determinadas ações sejam realizadas, mesmo sendo muito importantes para você? Então, quando a gente fala de consciência, como é que eu vou ter controle sobre algo? Como é que eu vou exercer controle sobre algo? Como é que eu vou ter autonomia sobre determinado planejamento? Se eu não sei, se eu não me percebo bem, se eu não tenho consciência daquilo que inclusive está me dominando, né? A gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz ou que deixa de fazer tem uma razão. E essa razão eu vou encontrar onde? Eu vou encontrar na minha história, eu vou encontrar nas relações que eu tenho, eu vou encontrar naquilo que essas situações representam para mim. Então eu preciso compreender, eu preciso ter um olhar bem profundo sobre essas questões para que eu consiga exercer uma autonomia sobre elas, para que elas não venham e comecem a me dominar. Essa mochila para 2026, ela não vem zerada do nada, sem, enfim, sem nenhum material ali dentro. Não, já tem uma bagagem. E a gente precisa olhar para essa história também, até para entender o que faz sentido e o que não faz. Então, vamos refletir em algumas perguntas? E aí eu vou dar um tempozinho aqui para você ir respondendo. Vamos para a primeira pergunta? O que esse último ano ensinou sobre mim? Vamos olhar? Vamos olhar para o ano e perceber o que esse ano ensinou sobre você. O que as experiências que você passou durante o ano de 2025 evidenciaram sobre você? Talvez você se perceba com algo que foi muito bom, você descobriu uma habilidade nova, você descobriu algo novo sobre você diante de uma dificuldade que você enfrentou, ou de uma nova oportunidade, ou talvez diante de um novo desafio, uma nova situação que você vivenciou em 2025. Poxa, você descobriu algumas coisas sobre você que você nem gostaria de descobrir. O que as vivências de 2025 evidenciaram aí sobre quem você é, sobre a forma que você reage, sobre o que é muito difícil para você? Responde aí. Enquanto eu fui fazendo as perguntas, já veio alguma coisa? Trouxe um pouco de clareza na sua mente? Em que áreas eu cresci no último ano? Mesmo que pouco. Às vezes a gente tem o erro de caracterizar assim, 2025 foi um ano péssimo. Peraí. Um ano não se faz só de experiências péssimas. Em que áreas eu cresci, mesmo que pouco? Diante de uma adversidade, diante de uma situação nova, onde foi que eu cresci? O que trouxe amadurecimento para mim? O que trouxe habilidades novas? Qual foi a área que você cresceu? Mesmo que um pouquinho, sabe? Mas que você percebe um avanço ali. Então, anota aí. Vamos para a próxima? Vamos refletir mais um pouquinho? O que foi difícil em 2025, mas que você percebe que você conseguiu enfrentar? Foi a perda de alguém? Foi um emprego novo? Foi sair de um emprego que já te fazia muito mal? O que foi difícil enfrentar, mas que você conseguiu? Algo que você achava que era muito difícil, que seria muito desafiador, mas que quando você olha, você percebe que, olha, peraí, eu consegui enfrentar isso daqui, eu consegui dar passos importantes em relação a isso. Vem aí algumas coisas na sua cabeça, tem clareza sobre o que foi difícil, mas que você conseguiu enfrentar? Vamos para a próxima, então. Qual parte de mim eu deixei de lado e eu preciso cuidar melhor? Lívia, 2025 foi um ano em que eu entrei de cabeça na minha vida profissional. Eu terminei minha faculdade, então eu mergulhei de cabeça
no meu profissional, mas eu deixei de lado o meu autocuidado. Eu deixei de lado, por exemplo, um esporte que eu gostava de fazer, eu deixei de lado as saídas com as minhas amigas, os encontros sociais. O que não recebeu tanto a minha atenção em 2025 que eu preciso ter um olhar um pouquinho mais atento? Foi seu casamento? Foram seus filhos? Foi o seu trabalho? Foram seus sonhos? Foi a sua espiritualidade? Foi o lazer? O hobby? O esporte que você praticava? Ah, foi esse cuidado ali sistemático com a saúde livre? Eu nem sei qual foi o último exame que eu fiz. Essa é uma área que eu deixei de lado que eu preciso cuidar melhor. Dá uma avaliada aí. Qual foi a parte que você deixou de lado e que você entende, você percebe que você precisa cuidar melhor? O que eu não quero levar comigo para o próximo ano? Ah, Lívia, essa situação aqui eu arrastei e eu não quero continuar. Eu não quero levar para o próximo ano esse desânimo que eu senti. Ah, esse sonho aqui que eu negligenciei. O que eu não quero levar comigo para o próximo ano? Qual é a atitude? Qual é a pessoa? Qual é a situação? Né? Qual é o ambiente que eu não quero levar para o próximo ano? Às vezes é um lugar que você frequentava e que não faz mais sentido para você. Às vezes são algumas pessoas que você percebeu que não fazem mais sentido, que não devem estar na sua vida e que você não quer levar para o próximo ano porque já te machucaram demais. Às vezes é uma crença, às vezes é uma forma que você pensa sobre você ou a forma que você vê determinadas situações. Essa não é uma crença, não é uma visão adequada. Isso não te faz bem, isso te fez muito mal. É algo que eu não quero levar para o próximo ano. Então, o que eu quero levar comigo para o próximo ano? A gente discutiu o que a gente não quer levar. É importante saber o que a gente leva. Eu falei para vocês que vem com uma mochilinha, né? O que eu tiro dessa mochila? O que é extremamente útil e permanece? Ah, essa amizade aqui que eu fiz em 2025, eu quero muito levar para o próximo ano, porque me fez muito bem. Ah, o grupo do vôlei, uma incentivando a outra aqui para fazer esse esporte. Ah, o hábito da leitura. Lívia, eu comecei a ler muito mais. Esse é algo que eu quero levar para o próximo ano. Tô trazendo aqui um monte de exemplos, mas você já deve ter pensado em algo que você quer muito levar para você no próximo ano. Perceba, é algo que você já tem. Então, o que eu vou levar comigo para o próximo ano? E aí, a nossa última pergunta: o que eu preciso fazer para ter um ano mais leve? Então, vamos lá. A gente olhou para o último ano. E talvez você tenha se percebido com algumas situações que foram muito difíceis e desafiadoras para você. Uma forma de levar a vida, determinados padrões comportamentais que te fizeram mal. Mas o que é que você precisa fazer para ter um ano mais leve? Lívia, o que eu preciso fazer para ter um ano mais leve é fazer terapia. Porque tem questões aqui que eu já vi que eu não consigo sozinha, eu preciso fazer terapia para que eu consiga, por exemplo, não me importar tanto com o julgamento do outro, eu preciso conseguir fazer isso daqui, então eu preciso de terapia para lidar com essa área. Ah, Lívia, eu preciso tirar mais tempo para mim. Eu preciso tirar tempo para descansar, eu preciso sorrir mais, sair para me divertir. Isso eu preciso fazer para ter um ano mais leve. Ah, Lívia, eu preciso alimentar mais a minha espiritualidade. Né? Eu preciso ter esse espaço meio que de oásis, assim, para que eu consiga ter um ano mais leve. Lembra que não é só para você pensar em situações, mas é o que você precisa fazer. Qual é a atitude que você precisa ter para que você tenha um ano mais leve? Então, nesse momento da pergunta, você vai pensar em ações. Que comportamentos vão trazer você para essa realidade? Deu para perceber um pouquinho? Já dá para ter um pouquinho mais de consciência sobre esse lugar que você tá? Lembra que o encontro de hoje, o objetivo é trazer consciência, né? E a gente não quer trazer consciência sobre só um aspecto da sua vida. Para a gente traçar esses planos, a gente vai olhar como um todo. Então a gente entendeu que o primeiro grande erro é negligenciar essa história. E aí agora a gente vai olhar como é que tá a minha vida, então. Lembrando que a vida ela é um todo. Eu trouxe aqui para vocês um instrumento que é a roda da vida. Talvez vocês já tenham visto ele por aí, ele é bem utilizado. Essa não é um instrumento para você tirar nota alta, tá bom? O objetivo aqui não é esse, sabe? Ah, Lívia, eu tenho que estar com 10 em tudo. Não, não é isso. Lembra que é para trazer consciência? É para saber qual é a área que está sendo negligenciada. Qual é a área que eu nem pensei em cuidar, que nem entrou no meu planejamento, mas que está com nota 1 e 2. Então, a gente vai fazer agora esse panorama geral. Pega aí de novo o seu papel e sua caneta, que vai ser muito importante para você ter consciência de qual é a nota que você está dando aí para cada área da sua vida. Isso é importante porque a gente precisa olhar para a vida como um todo. Não adianta a gente querer planejar sem ter essa consciência.
Então, a roda da vida ela vai trazer essa consciência aí pra gente. Lembra, não é uma fórmula pronta, tá? É só para ampliar a sua consciência, para você ter essa percepção sobre cada área da vida e como é que você tá em cada uma delas. Então, a gente vai dar uma nota de 1 até 10 em cada área dessa. Então, na área pessoal, dentro daqueles 4 quadrantes que eu mostrei ali para vocês na roda da vida, a gente vai avaliar agora o pessoal. Como é que tá a sua saúde e a sua disposição? De 1 a 10, qual é a nota que você dá? Então, 10 se você acha que você está com a saúde em dia, se você tem se sentido disposta. Ah, Lívia, não tenho sentido tanta disposição, já acordo extremamente cansada, tem uma série de coisas que eu gostaria de fazer e não estou conseguindo fazer. Dê aí a sua nota. É importante você colocar a primeira nota que vem na sua mente. Não fica teorizando muito, não. E se você ficar em dúvida entre uma nota e outra, coloca a mais baixa. Cada um aqui vai ter uma área que vai pegar mais para você. E é importante que você tenha essa avaliação para que você consiga traçar os próximos passos dos próximos encontros. Então vamos para a próxima área do pessoal? Desenvolvimento intelectual. Você tem aprendido coisas novas? Você tem desenvolvido o hábito de leitura? Então para um pouquinho, qual é a nota que você dá? Você tem aprendido coisas novas? Você tem estudado? Você tem lido sobre outros assuntos? Então, de 1 a 10, qual é a nota que você está dando para essa área? Vamos para o próximo. Equilíbrio emocional. Como é que você está lidando com as suas emoções? E aí vai avaliar como é que você tem se sentido nas situações, como é que você tem reagido às adversidades que estão surgindo aí para você. Qual é a nota que você dá aí de 1 a 10 para equilíbrio emocional? Então vamos fazer uma avaliação completa nesse sentido. Realização e propósito. Agora a gente já foi para a área profissional. Dentro da sua profissão, você se sente realizada? Você sente que você está desenvolvendo o seu propósito, que isso está alinhado? Você gosta daquilo que você faz? Você se sente realizado naquilo que você faz? Você vê sentido e propósito naquilo que você desenvolve? Então coloca aí, vamos avaliar a área profissional, o quanto você se sente realizado e sente que está de acordo com o seu propósito. Vamos para a próxima, da área profissional. Recursos financeiros. Então, dentro da sua área profissional, como é que estão seus recursos financeiros? Você tem recebido de acordo com aquilo que você esperava? Você está satisfeito? Não está? Você acha que precisa fazer alguns ajustes aí na sua área profissional para adequar esses recursos financeiros? Avalie aí de 1 a 10 qual o valor que você dá para recursos financeiros. Agora, contribuição social. Ou seja, é muito importante que a gente tenha esse sentimento de utilidade na vida. Então, de que forma eu estou usando a minha profissão para me sentir útil? Eu sinto que a minha profissão ela tem uma contribuição social, eu tenho conseguido desenvolver isso, eu tenho usado a minha profissão para beneficiar outras pessoas. Isso me traz um sentimento de utilidade muito grande, eu estou bem com isso. Ah, não, Lívia, eu acho que eu estou negligenciando um pouco dessa área. Avalie aí como é que tá, como é que você se sente em relação a isso e o que você poderia fazer. Agora a gente vai para áreas de relacionamentos. Então, a primeira área que a gente vai avaliar é o relacionamento com a sua família. Então, seja com seus filhos, com seus pais, com parentes ali que você convive, como é que tá esse relacionamento? Tá em crise? Tá distante? Você não tá dando atenção? Você tem fugido um pouco desses relacionamentos? Me dá aí uma nota de 1 a 10, como é que você acha que está essa área da sua vida? Vamos agora para o segundo item de relacionamentos, que agora são as relações amorosas. Você está namorando, você está solteiro, você está casado, você está noivo? Ah, Lívia, relações amorosas, tá aqui, ó, não estou conseguindo me relacionar com ninguém, já tem um tempo que eu não estou namorando, não encontrei ainda a pessoa certa, sinto que eu estou muito travada nessa área, já vivenciei alguns traumas, tem sido difícil persistir nisso daqui, nossa relação não tá boa, a gente tá quase se separando, a gente nem dá tempo um pro outro, essa parte da relação amorosa, como é que tá a troca de afeto, o tempo que vocês passam juntos? Então, qual é a nota que você dá de 1 a 10? Você tá feliz com a forma que vocês estão vivendo? Vamos agora para a próxima, vida social. Então, como é que estão os seus relacionamentos com as outras pessoas para além da sua família, do seu cônjuge, do seu parceiro? Com seus amigos, as pessoas do seu trabalho, você tem tido vida social? Você sai com outras pessoas, você conversa com outras pessoas? Como é que tem sido esse contato que você tem? Seja na sua comunidade religiosa, na igreja que você frequenta, o grupo de amigos que você tem ali, seu grupo de amigos do trabalho, da vizinhança, do esporte que você pratica. Quais são as interações sociais que você tem tido? Como é que elas estão? Você está satisfeito com a forma que está acontecendo? Chegou o final de ano aí, você viu um monte de gente se confraternizando e você não teve muito com quem se confraternizar, isso pegou um pouquinho para você? De 1 a 10, como é que está essa área da sua vida?
Agora a gente vai avaliar a qualidade de vida. Você tem tirado tempo para se divertir, para ter lazer? Você tem descansado? Você tem assistido a série que você gosta? Né? Você tem passeado no parque? Você tem levado as crianças para fazer algo? Você tem lido livros que, enfim, que você gosta? Você tem brincado, jogado? Como é que tá a parte do lazer? Você tem viajado? Você tem conhecido lugares novos? Você tem saído para jantar? O que você tem feito? Como é que tá essa parte aí do lazer e da diversão? Você tem se divertido? Você sente que você tem tido lazer na sua vida? Ou você só está trabalhando e não está tendo tempo para essa área? Pensa aí um pouquinho. Como é que tá a sua espiritualidade? A espiritualidade, ela é muito importante para trazer bem-estar. Então essa é uma área que está sendo negligenciada, e aqui a gente não fala de crenças. De que forma você está alimentando a sua espiritualidade, a sua fé em Deus? Como é que você está alimentando isso, né? Seja na sua relação com Deus, ou de outra forma que você acredita, seja frequentando uma igreja ou não, seja fazendo suas meditações em casa. Mas enfim, de que forma você está se preenchendo em relação à espiritualidade? Talvez você até, né, faça parte de uma igreja, você vá, mas você sinta que a sua espiritualidade não está sendo abastecida, porque não é só ir, né? Ah, eu preciso de mais tempo de estudo, de orações. Não sei qual é a avaliação que você faz. Ah, Lívia, a minha espiritualidade ela é muito alimentada quando eu tenho mais contato com a natureza, quando eu estou num lugar calmo, tranquilo, eu preciso disso. Como é que tá a sua espiritualidade? Dê uma nota aí de 1 a 10, dentro daquilo que é importante para você, necessário. Qual é a atenção que você tem dado para essa área na sua vida? E aí, agora, por último, felicidade e plenitude. Você se sente feliz? Você está se sentindo pleno? Ai, eu tô bem, Lívia. Tô me sentindo tão feliz, eu tô tão realizada, eu tenho consciência das coisas que eu ainda preciso melhorar, mas eu tô bem comigo mesma, eu tô com uma sensação muito boa. Então, qual é a nota que você dá aí para felicidade que você está sentindo, para essa plenitude? Lembra que não é sobre estar bem o tempo inteiro, a sua atitude em relação a tudo isso. Então, qual é a nota que você dá de 1 a 10 para qualidade de vida aí no que tange felicidade e plenitude? Preciso te fazer algumas perguntas quando a gente termina essa avaliação. A gente já está caminhando aqui para o final, mas você fez aí uma avaliação, você foi dando algumas notas e muito provavelmente você se identificou, você se deparou com algumas áreas que te chamaram mais atenção. Qual foi a área aí que mais te chamou a atenção quando você olhou para a roda? Poxa, isso aqui tá bom. Olha, nem imaginava. Nunca nem parei, Lívia, para olhar essa área aqui. Nossa, essa daqui tá com uma nota muito baixa. Eu realmente tenho negligenciado essa área. Enfim, qual foi a área que mais chamou a sua atenção quando você olhou para a roda? Seja porque está com uma nota muito alta, muito baixa, ou porque era uma dimensão da sua vida que você não estava nem olhando para ela. Pensa aí um pouquinho. Aquela que saltou mais assim os seus olhos. A próxima é: qual foi a área da sua vida que você vem evitando olhar? Ah, Lívia, quando você colocou aqui, me deu até um incômodo, porque é uma área que eu sei que eu preciso dar mais atenção, mas eu não tenho olhado para ela, porque ela me dá muito desconforto emocional. Ah, Lívia, eu não sei mais como resolver o problema do meu casamento, então eu não estou nem olhando para essa área, porque isso aqui me dá um mal-estar, me traz uma sensação muito ruim, me deixa muito mal, mais para baixo. Então é uma área que eu não tenho nem olhado. Agora, qual é a área que você tem, que você sente que você está se abandonando? Qual é a área que você deixou de investir cuidado, presença, energia, que você tem negligenciado? Ah, Lívia, tem a ver com o lazer, tem a ver com meus hobbies, tem a ver com a minha saúde, tem a ver com o meu lado profissional. Eu deixei de investir presença, cuidado, energia nessas áreas, porque eu não acredito mais. Qual é a área que você sente que você está abandonando, que você foi se abandonando nessa área? Agora, qual é a área que eu estou exigindo demais de mim? Onde é que eu mais me cobro? Onde é que eu gasto mais tempo? Onde é que eu gasto mais energia? Qual é a área que tem exigido demais de mim? É o meu trabalho? São os meus filhos? Qual é a área que você sente que tem exigido muito de você, que você tem cobrado mais, que você sente que não está conseguindo nem sustentar direito aquela área? Qual é a área que você sente que está drenando a sua energia? Isso aqui é importante, sabe por quê? Vai ter áreas que estão lá em cima, sabe? Mas que está sugando muito a sua energia, que está falhando em outras. Então, qual é a área hoje que está ocupando maior parte do seu tempo, sugando mais a sua energia, que está te impedindo de cuidar de outras áreas?
Então, qual é a área que está drenando essa energia, que está refletindo em notas baixas em outras áreas da vida? Agora, qual é a área que eu estou tentando compensar na minha vida? Como assim, Lívia, compensar? Isso mesmo. Às vezes é uma área que eu estou gastando muita energia porque eu não estou conseguindo cuidar de uma outra. Eu estou trabalhando muito porque eu estou compensando aquilo que eu não estou conseguindo resolver dentro da minha casa com os meus filhos. Às vezes eu estou fazendo muita atividade física, algo que faz muito bem, porque eu não estou conseguindo desempenhar o meu lado profissional. Então, eu vou compensando uma área da minha vida para não lidar com uma frustração presente que tem aí. Tem um vazio aqui, tem uma frustração muito grande. Essa área que, poxa, ela me faz muita falta, mas eu não estou conseguindo olhar para ela, eu não estou conseguindo mudar esse aspecto. E aí eu acabo usando muita energia na outra. Agora, qual é a área que, se recebesse um pouco mais de cuidado, ajudaria as outras a melhorarem também? Isso aqui é importante. Às vezes, se eu cuido um pouco mais da minha saúde, eu consigo ter mais saúde e disposição, eu consigo me sentir mais plena e feliz e realizada, eu consigo dar mais atenção para os meus filhos, eu consigo estudar mais. Então, às vezes, tem uma área, né, que, puxa, se eu desse um pouquinho mais de atenção aqui para ela, ela ia refletir em várias outras. Ah, se eu resolvesse aqui o problema do meu casamento, se eu desse um pouquinho mais de atenção para isso daqui que tem sugado um pouco das minhas energias, eu ia conseguir fazer mais outras coisas. O que a roda revela sobre o meu atual nível de cansaço? Tá claro isso para você? Você está muito cansado em uma área? Como é que você está vivendo aí? Como é que você se percebeu até agora? E aí a gente não está falando só de cansaço físico, não. Tem determinadas situações que vão sugar o seu emocional, vão trazer um desgaste, um cansaço emocional muito grande, um cansaço mental muito grande. Eu acabo não tendo energia para pensar em outras coisas, para planejar outras coisas. Então, qual é a área aí, né? Quando eu olho para esse todo, o que tem revelado sobre o meu cansaço físico, sobre o meu cansaço mental, sobre a forma como eu tô, o tipo de paciência e energia que eu tô tendo para lidar com outras situações. Agora, se nada mudasse nessa roda ao longo do próximo ano, como é que você ia se sentir? Se você chegasse ao final de 2026 com essa roda do mesmo jeito que tá aí, como é que você ia se sentir? Você ia se sentir frustrado? Ia estar tudo bem para você se continuasse da mesma forma? Ou tem uma área aí que não está gritando tanto, mas que com certeza ao longo do ano isso vai gritar? Como é que você se sentiria se nada mudasse? E aí lembra para vocês que a gente disse que o exercício ele é de consciência? A consciência que vai nascer aqui, ela não é para paralisar. Não é para você olhar e não saber o que fazer e se perceber no final do ano da mesma forma. O objetivo dessa consciência é te orientar. Então, nesse primeiro encontro de hoje, você sai com consciência, você tem clareza, né, sobre como as coisas estão, sobre o que tem precisa de mais um pouquinho de atenção, sobre o que tem roubado sua energia. E aí, a frase que a gente começou, né? Para planejar é preciso ter consciência. Se hoje a gente já tem um pouco mais de consciência, a gente tem condições de exercer um planejamento um pouco melhor, para que no final de 2026 você não perceba essa roda da mesma forma que tá. Então, se você não quer que essa roda continue do mesmo jeito, você precisa participar do encontro 2, 3 e 4. Amanhã a gente está de volta e a gente vai dar continuidade agora com a psicóloga Denise para falar agora sobre valores, a ordem de prioridade das coisas. Lívia, eu percebi que tem um monte de coisas aqui que eu preciso, mas como é que eu vou planejar essas ações de acordo com os meus valores? Como é que eu vou identificar quais são os meus valores? Se você sai desse encontro de hoje se percebendo um pouco melhor, tendo mais consciência sobre onde você está, a gente já consegue traçar, então, para onde você vai e de que forma a gente vai traçar esse caminho. Eu espero que você, que ficou até aqui, fez esse exercício de consciência, que você esteja com muito mais clareza sobre quem você é, sobre o lugar que você está e sobre as reais necessidades. Aqui a gente não está falando sobre a vida idealizada, sabe? Sobre aquilo que o outro está dizendo que é importante fazer. Lívia, eu tenho que acordar às 5 da manhã e fazer atividade física. Talvez não. Talvez a área que está mais gritando aí na sua roda são outras e a gente precisa redefinir essas prioridades e traçar metas que vão fazer sentido, mas que vão trazer muito senso de realização para você. Não é hora de se desesperar,
pelos resultados que você viu, pelas áreas que não estão tão boas. Calma, a gente vai continuar os encontros e a ideia é que a gente consiga fazer mais exercícios práticos e que esse planejamento ele seja real, ele seja executável para você. Conseguiu entender onde é que você está, a bagagem que você tem, o nível que você está, qual é a real necessidade, para onde de fato você precisa olhar, porque se não mudar essa área, as outras vão continuar sendo atropeladas. A gente chega agora no final, tendo mais consciência e mais condições de fazer esse planejamento. Então, assim, a gente encerra esse primeiro encontro de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Se você quiser receber esses materiais, segue a gente lá no Espaço Eleve. A nossa rede social é Eleve Psi. Se você ainda não segue a gente por lá. E assim você vai também estar por dentro de vários conteúdos que a gente vai soltando. Mas amanhã a gente tem um encontro. Eu e a psicóloga Denise vamos estar aqui para mediar o segundo encontro e trazer mais informações valiosíssimas para você. Um beijo e a gente se vê amanhã. Tchauzinho.